Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, hoje que é dia 12, dia 10 de março de 2021. O programa Encontro com o Espiritismo, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje voltamos a consultar o livro dos Espíritos, que para os que ignoram, é o livro básico da codificação espírita. É o que os conhecedores do Espiritismo chamam a Bíblia, porque é um livro de consulta, é um livro básico, a Bíblia dos Espíritas, é o livro dos Espíritos. E o seu prosseguimento é o livro dos Médiuns. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o céu e o inferno, e por último a Gênese. E se o estudioso quer se adentrar, garimpar mais esse mundo de conhecimento do Espiritismo, que o Espiritismo traz para nós, deve também conhecer as revistas, os 12 volumes da revista de Allan Kardec. São 12 volumes. E apenas para adiantar, cada volume tem em média 450 a 600 páginas. O que Allan Kardec não abordou nas obras básicas da codificação, que são essas 5 que chamamos o Pentateuco Kardeciano, Allan Kardec aborda na revista Espírita, são 12 volumes, que o estudioso poderá encontrar e pedir pelo reembolso à editora da Federação Espírita Brasileira, ou então ler estas obras através da internet, no Google. Pode colocar Portal da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, PDF, Livro dos Espíritos, PDF, Livro dos Médiuns, PDF, as demais obras da codificação. E também poderá ler pela internet as 12 revistas, os 12 volumes da Revista Espírita de Allan Kardec. E hoje, a partir da questão 136 de O Livro dos Espíritos, para não prolongarmos mais, vai tratar a questão 136, vai tratar da alma. E Allan Kardec, que é a alma, não é? O que é a alma? Já que o materialismo não aceita a existência da alma, só aceita a existência da matéria. Para o materialismo não existe alma, não existe espírito, nem coisas do gênero, é somente a matéria, tudo é a matéria. E o que é, afinal de contas, a alma para o espiritismo? Ora, Allan Kardec nos ensina, através das suas obras, que o homem aqui na Terra é um composto de 3 partes: espírito, perispírito, que é o corpo espiritual, de que a Bíblia fala através de Paulo Apóstolo, corpo celeste. Voltamos. O homem é para o espiritismo 3 partes: espírito, ou seja, alma, perispírito e corpo material. Esta é a explicação de Allan Kardec em suas obras da codificação espírita. E então Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, que nós sabemos,
que é um livro de perguntas e respostas. São para os que não sabem, ignoram, são 1019 perguntas de Allan Kardec e respectivas respostas dos espíritos da codificação, os espíritos superiores. Entre esses espíritos superiores que passaram aqui pela Terra, muitos deles não passaram e evoluíram em outros mundos. Entre os que passaram aqui pela Terra, foram autores ou são autores do Livro dos Espíritos Sócrates, Platão, Aristóteles, que foram os grandes sábios da antiguidade. Lá na Grécia voltaram como espíritos para auxiliar Allan Kardec. E entre eles, mais pode-se citar uma grande autoridade da Igreja Católica, praticamente, dos fundadores do catolicismo, Santo Agostinho, que do mundo espiritual ele volta para dar uma assistência a Allan Kardec. E há muitas mensagens de Santo Agostinho nas obras da codificação, notadamente no Evangelho segundo o Espiritismo, e também neste livro que nós estamos estudando, que é o Livro dos Espíritos. Fazemos esse preâmbulo apenas para dar informação acerca das bases do Espiritismo. E de maneira que, dentro desse mesmo breve preâmbulo, diríamos que se o Espiritismo, se compararmos o Espiritismo com uma grande construção, um edifício, um grande edifício aqui na Terra, diríamos que a base do Espiritismo é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base, porque é o conteúdo das respostas que os Espíritos deram a Allan Kardec, que são os verdadeiros autores do Espiritismo. E pela nossa conta e risco, se diríamos, para apenas renovar essa obra gigantesca que é o Espiritismo aqui na Terra, se alguém nos perguntasse se o Espiritismo estaria entre as 7 maravilhas do planeta Terra, nós diríamos que seria a primeira maravilha do mundo, o Espiritismo, pela nossa conta e risco, porque nós sabemos que as 7 maravilhas do mundo, eu não me lembro das 7, mas pelo menos as 3 primeiras nós recordamos, são as pirâmides do Egito, depois vem as muralhas da China e os jardins suspensos da Babilônia e outras maravilhas, mas nós colocaríamos nas 7 maravilhas, a primeira maravilha seria o Espiritismo, que está hoje conosco e que é aquele que Jesus prometeu lá no Evangelho, o Consolador prometido. E sem mais delongas, vamos aqui recordar o Livro dos Espíritos, a partir da questão 136. Allan Kardec pergunta: que é a alma? Que é a alma? E o Espírito Superior responde: a alma é um espírito encarnado. Segunda pergunta de Kardec: que era a alma antes de se unir ao corpo? Ora, quando o espírito vem do mundo espiritual pela reencarnação para o planeta Terra, ele aqui reencarnado, nós nos chamamos alma. Depois da morte somos espíritos, porque os espíritos desencarnados são as almas dos homens aqui da Terra. E Allan Kardec volta a perguntar: que era a alma antes de se unir ao corpo? Aqui no corpo é alma, depois da morte é espírito. Então a resposta é essa: era espírito. Espírito. E na próxima pergunta, Allan Kardec indaga dos mesmos espíritos. Ora, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Os espíritos respondem: sim, as almas não são senão os espíritos.
Antes de se unir ao corpo material, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal, que é o nosso corpo, não é? Para se purificarem e esclarecerem, porque este é o objetivo da reencarnação, do espírito voltar para quê? Para se purificarem, não é? E se esclarecerem em aprendizado e fazerem em uma encarnação o que deixaram pela metade ou que iniciaram nas encarnações anteriores. A reencarnação, a volta do espírito, é para a sua purificação. Os erros que nós cometemos, os pecados que nós cometemos em uma encarnação, nós corrigimos nas futuras encarnações. Esse é o objetivo da reencarnação. E Allan Kardec volta na questão seguinte a perguntar: há no homem alguma outra coisa, além da alma e do corpo? Há no homem, em nós, essa é a pergunta, alguma coisa além do corpo material e da alma, quer dizer, do espírito? Aí o espírito responde: há o laço que liga a alma ao corpo. Então, que laço é este? É o perispírito, que o Espiritismo deu o nome de perispírito, mas esse perispírito já é relatado nas Escrituras, muito antes de Allan Kardec, muito antes do Espiritismo. Quem relata isto na Bíblia é o apóstolo Paulo. Paulo, em suas epístolas, ele diz: o homem é corpo terrestre e corpo celeste. Morre o corpo terrestre, sobrevive o corpo celeste. É justamente esse corpo que acompanha o espírito depois da morte. Mas que corpo é esse? É uma cópia deste aqui, exatamente este material que nós temos, agora que ele é de uma matéria fluídica, etérea, própria do mundo da eternidade, do mundo espiritual. Esse perispírito também é de matéria, mas não é uma matéria compacta, formada de célula, como é o corpo humano da gente. Não, é uma clone desse daqui, exatamente este, que nós continuamos com essa aparência no mundo espiritual, agora é fluídico, que quando aparecem as pessoas, aparecem tangíveis, palpáveis, falam conosco, não é? E nos abraçam, porque eles se tornam então tangíveis, ou então podem aparecer apenas de uma forma opaca, não é? Transparente, mas somos espírito e tem esse corpo espiritual. É isso que o Espiritismo nos ensina. Mas o Espiritismo não está ensinando nada de novo, não tem nenhuma novidade, porque as Escrituras, conforme dissemos, já falam nesse corpo celeste, que é o próprio Paulo, o apóstolo. E antes dele, nas culturas, nos países de cultura oriental, a base lá é essa mesma base do Espiritismo. O homem é espírito, perispírito, esse corpo celeste, e corpo material. Logo, não é nenhuma novidade do Espiritismo. O Espiritismo apenas esclarece melhor, desdobra, disseca, pode-se dizer, a questão, o tema, disseca melhor, com mais, diríamos, com mais detalhe, com mais minudência. E na questão seguinte, dentro ainda do nosso tema, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: ora, de que natureza é esse laço? Por que chama de laço? Porque o perispírito, o corpo celeste, esse de Paulo, o corpo espiritual, ele prende o espírito propriamente dito, que não tem forma. O espírito propriamente dito é uma centelha de energia inteligente. É uma energia inteligente, átomo inteligente, como fala aqui o próprio Livro dos Espíritos,
a partir da questão 540, apenas para dilatar os conhecimentos para os estudiosos do Espiritismo. O Espírito, propriamente dito, ele não tem aparência, mas ele precisa se revestir de um corpo espiritual, que é o perispírito, aí que é um laço que prende o espírito, propriamente dito, que é uma centelha de inteligência, de não se ver, é energia, é átomo inteligente, que prende esse laço, é que liga o espírito, a alma, ao corpo material. Aí pergunta Kardec, de que natureza é esse laço? Já que é um laço. Aí o espírito responde, semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito propriamente dito, que é átomo, é energia, e o corpo material. Aí o espírito continua, é preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço fluídico, que é o corpo celeste de Paulo apóstolo, é que o espírito atua diretamente sobre a matéria e reciprocamente. Quer dizer, o corpo material e a matéria do mundo em que o espírito está habitando também exerce influência sobre o espírito. Manda a mensagem daqui para o espírito, o princípio inteligente, através de quê? Desse corpo semimaterial, que é o perispírito, que é o corpo espiritual, o corpo etérico, de que falavam, ou de que falam, que ensinam os países de cultura oriental, a Índia, a China e todos os países de cultura oriental. Ensina esse perispírito, com outro nome. Aí Allan Kardec volta a perguntar, não é? O homem, volta a perguntar, ele completa, o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo material, análogo, igual ao corpo dos animais, e animado pelo mesmo princípio de vitalidade. Então, em corpo, em matéria, nós somos análogos, iguais aos animais. Segundo, o homem é a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Nós habitamos esse corpo temporariamente, mas mais dias, menos dias, vamos ter de abandonar esse corpo e retornaremos para a pátria espiritual, que é o mundo de origem. Esse daqui é transitório. Esse um dia deixará de existir no futuro dos bilhões de anos, mas o mundo espiritual continuará existindo, porque esse mundo espiritual de onde viemos e para onde retornaremos, ele precede a tudo que é de matéria. É o mundo da eternidade. Esse é o que o Espiritismo nos ensina. Terceiro, que é o homem, o princípio intermediário ou perispírito, o corpo etérico, o corpo celeste de Paulo, que é substância semimaterial, que serve de primeiro invólucro vestuário ao espírito, que é átomo, que é inteligência, e liga a alma ao corpo. É o intermediário, esse perispírito que ele está falando, que é de natureza também semimaterial, porque ele é constituído de matéria do mundo espiritual, mas é também de matéria. Aí Kardec completa, tal num fruto o germe, o perisperma e a casca. E nossos amigos, nós antes de encerrar o programa, Encontro com o Espiritismo, vamos ler mais 2 perguntas sucintas, resumidas de Kardec aos Espíritos, para complementar o nosso conhecimento sobre a alma. A alma se chama o espírito encarnado. Depois da morte nos chamaremos espíritos, que não somos outra coisa, ou não seremos outra coisa senão as almas do homem que viveu aqui na Terra, ou dos homens. E Allan Kardec volta a perguntar,
A alma independe do princípio vital ou depende do princípio vital? Aí o Espírito responde: o corpo não é mais do que um vestuário da alma. Repetimos-lo constantemente. O corpo veste a alma, mas o corpo não é a própria alma. A alma é o espírito reencarnado. Sai do corpo pela morte, passa a ser espírito. Volta a ser alma, volta pela reencarnação. E na questão seguinte, Kardec pergunta novamente: pode o corpo, a matéria, onde a alma habita, pode esse corpo existir sem a alma? Um corpo sem alma pode existir? Aí o Espírito responde: pode. Entretanto, desde que cessa a vida material, a vida do corpo, a alma o abandona e o indivíduo passa a ser o quê? Um cadáver. O cadáver não tem espírito. O cadáver não tem alma. É conforme o Espírito Elevado está dizendo. E ele acrescenta: antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, antes do nascimento. Enquanto depois de essa união se haver estabelecido, se concretizado, se realizado, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma. E a alma abandona o corpo, porque não tem mais condição de vida. E o indivíduo passa a ser o quê? Um cadáver. Aquele que era um indivíduo com a alma, sem a alma pelo fenômeno da morte, ele volta a ser o quê? Espírito, e o corpo é um cadáver. Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Não pode de forma nenhuma. E Kardec encerra essa parte com essa última pergunta: que seria o nosso corpo, enfim? Que seria o corpo se não tivesse a alma? Aí o Espírito responde: seria simples massa de carne, quer dizer, um amontoado de células, não é? Apenas um cadáver, sem inteligência, sem as faculdades, sem nada que pertence ou que é de propriedade à alma. Seria apenas um cadáver. Seria tudo o que quiser Kardec, só não seria um homem. Por quê? Porque a alma está fora do corpo, é apenas um cadáver. E então, um espírito pode encarnar em um corpo, em um tempo só, em dois corpos diferentes? Essa é a pergunta. Um espírito, uma individualidade espiritual, pode encarnar ao mesmo tempo em dois corpos diferentes, um só espírito, como se o espírito se dividisse em dois. Um reencarna em João, a outra parte reencarna em Pedro. Pode? Essa é a pergunta. Aí o Espírito responde: não. Absolutamente não. O Espírito é indivisível e não pode animar ao mesmo tempo, simultaneamente, dois seres distintos. É impossível. Aí Kardec, aí o Espírito indica, para melhores conhecimentos a respeito, vê o Livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporidade e da transfiguração dos espíritos. E nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo por hoje, e voltamos na próxima edição, talvez até continuando este mesmo assunto, esse mesmo tema sobre a alma, ou com outro tema dentro do Livro dos Espíritos. E assim, meus prezados amigos e companheiros, muita paz para todos e até a nova edição de Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.